Iremos falar sobre os processos que envolvem a molécula de DNA e o RNA. Processos como a autoduplicação, a transcrição e a tradução. Bom, o dogma da biologia molecular diz que o DNA é uma estrutura que serve de base tanto para a sua própria replicação, processo que nós chamamos de autoduplicação do DNA. A partir da molécula de DNA, nós temos o processo de transcrição, que seria a produção do RNA, e após a produção desses RNAs, os três tipos irão participar de um outro processo interno às células, denominado tradução ou síntese de proteínas. Falaremos especificamente sobre esses três processos de maneira bem simples. Primeiro, antes da gente falar diretamente sobre como essas moléculas elas se formam, vamos relacionar a molécula de DNA com as funções que ele exerce no nosso organismo. A fita de DNA, a molécula de DNA, é formada de dupla fita. Essa dupla fita possui pedaços que nós denominamos genes. Então, os genes são pedaços da molécula de DNA. E a molécula de DNA, uma fita de DNA, vai compor a estrutura do cromossomo. É exatamente nessa estrutura que nós vamos abrigar todas as informações genéticas para que o nosso corpo ele seja construído. Então, o gene faz parte da molécula de DNA e o DNA ele compõe a estrutura dos cromossomos. Quando esses cromossomos eles se agrupam, em cada espécie vai haver uma sequência em que essa sequência vai abrigar as nossas informações genéticas a nível celular. Nós estamos usando como exemplo aqui o genoma humano, da espécie humana. Então, na espécie humana, o genoma ele consiste de 23 pares de cromossomos, em que nesses pares nós vamos encontrar as características genéticas para a formação das estruturas do nosso corpo. No caso da espécie humana, o último par, ele caracteriza as informações sexuais e os outros 22 pares anteriores, eles caracterizam as informações autossômicas. Dentro desses cromossomos, nós temos moléculas de DNA que são compostas por aproximadamente 27 mil genes, que são os pedaços que vão formar a dupla cadeia de DNA. Então, vamos primeiro falar um pouquinho sobre o processo de replicação ou autoduplicação do DNA. Existem algumas enzimas que vão participar desse processo, fazendo quebra ou ligação de estruturas para que a molécula de DNA ela consiga se autoduplicar. Então, como esse processo começa? É um processo bidirecional, ele vai acontecer nos dois sentidos da molécula. Essa molécula, inicialmente, ela precisa ser desenrolada, as suas fitas precisam ficar paralelas, e para isso vai ser utilizado a topoisomerase. Tá? A topoisomerase ela vai desenrolar as duas fitas de DNA, proporcionando assim um pareamento dessas duas fitas. Após isso acontecer, vai haver a identificação do local onde essa molécula vai iniciar o seu processo de duplicação pela primase. Na sequência, a enzima helicase vai fazer a quebra das pontes de hidrogênio, separando as duas fitas da molécula do DNA original, ou DNA onde a autoduplicação vai acontecer. A partir dessa quebra, as duas fitas elas servirão de base para a construção de duas novas moléculas filhas, que falaremos sobre essas moléculas a seguir. Quem é o responsável por fazer a ligação de nucleotídeos livres no núcleo, nas fitas do DNA de origem, é a enzima denominada DNA polimerase. Então, a DNA polimerase ela vai religar as pontes de hidrogênio da fita de origem do DNA original com nucleotídeos que se encontram livres
no citoplasma, no núcleo da célula. Esses nucleotídeos sempre complementares. A citosina e a guanina serão complementares, havendo assim a ligação de 3 pontes de hidrogênio entre essas bases, e a adenina e a timina serão complementares, havendo assim 2 pontes de hidrogênio entre essas bases. Ao final do processo, as enzimas serão deslocadas das proximidades do DNA e 2 fitas estarão formadas. Como podemos ver nesse esquema básico, a fita de DNA, a molécula de DNA separa as 2 fitas. Quem vai fazer isso é a enzima denominada helicase. Novas fitas complementares serão religadas nessa molécula de origem. Quem vai fazer essa ligação é a DNA polimerase. No final do processo, teremos 2 moléculas de DNA idênticas e semiconservativas. O que significa isso? Cada DNA, cada molécula filha formada, terá metade da cadeia do DNA de origem. Então, o DNA ele se autoduplica com a participação de enzimas especiais, e essas 2 moléculas formadas, elas são semi-conservativas. Lembrando que esse processo de autoduplicação ocorre no núcleo das células eucarióticas ou no nucleóide das células procarióticas. A gente tem aqui um vídeo, uma animação que vai mostrar exatamente tudo que foi falado anteriormente. Esse vídeo ele será trabalhado posteriormente com os slides que estão estacionados, que não estão em vídeo. Segundo processo é o processo da transcrição. Significa dizer que nós vamos usar parte da molécula de DNA, geralmente pedaços específicos que vão ser direcionados para a produção dos 3 tipos de RNA existentes nas nossas células. Como acontece esse processo? Existe uma enzima denominada RNA polimerase que auxiliará tanto na abertura de parte da fita do DNA, na quebra das pontes de hidrogênio, como também na utilização de nucleotídeos livres, que durante o processo da transcrição serão complementares à molécula de DNA. Então, primeiro, a quebra da molécula de DNA, a quebra das pontes de hidrogênio. A molécula ela não vai ser quebrada por completo, somente pedaços específicos serão quebrados. Nesse pedaço, somente uma das fitas vai servir de base para a produção do RNA. A outra fita ela vai ficar temporariamente estacionada. Essa fita molde vai recebendo ligações de nucleotídeos livres de RNA. Lembrando que no RNA nós não temos nucleotídeos que apresentam a base timina. Nesse caso, a timina vai ser substituída pela base uracila. Lembrando também que durante a transcrição, o RNA ele vai ser complementar a uma das fitas do DNA para que ele seja construído. Ao final do processo, essa molécula de RNA se desprenderá da molécula de DNA e essa volta a seu formato inicial, havendo a religação das pontes de hidrogênio. Durante o processo da transcrição, a adenina da molécula de DNA vai ser complementar a uracila de RNA e vice-versa, né? No caso, quando na molécula de DNA tiver a base timina, quem vai se ligar a ela é a adenina de RNA, e no caso da citosina e da guanina, isto não se altera. Mais uma vez, as 3 pontes de hidrogênio entre citosina e guanina, e da mesma forma que entre adenina e timina existem 2 pontes de hidrogênio, entre a adenina e a uracila também existirá 2 pontes de hidrogênio. Da mesma forma como você tem
as dupla hélices de DNA antiparalelas, o RNA formado também será antiparalelo à sua fita complementar. Então, se a molécula de DNA está sendo utilizada no sentido 3' o RNA formado, ele será formado no sentido 5'. Nesse processo, se formarão 3 tipos de RNAs, 3 pedaços diferentes de RNAs. O RNA mensageiro ele é uma fita, e essa fita vai conter trinca de bases nitrogenadas, que na verdade vão configurar o código genético. Então, o RNA mensageiro é uma fita que, após se formar, vai migrar em direção ao citoplasma e vai levar as informações genéticas para que as proteínas elas sejam produzidas. Então, será essa fita que será traduzida para a síntese das proteínas. É bom não esquecer que para cada proteína nós temos uma sequência de código genético diferente e pré-determinado. O processo da síntese proteica vai acontecer na estrutura dos ribossomos, que são organelas que estão presentes em todas as células, procarióticas e eucarióticas, e o ribossomo é exatamente o local onde a síntese proteica vai acontecer. É onde a fita de RNA mensageiro vai ser traduzida de código para síntese proteica. Para esse RNA existir, ele precisa de estruturas básicas. Uma dessas estruturas é o RNA ribossômico. Então, quando durante a transcrição o RNA ribossômico ele é produzido, ele vai ser conduzido ao citoplasma para fazer parte da estrutura do RNA ribossômico. Vai se ligar a proteínas ribossomais para formar as 2 subunidades que compõem o ribossomo. E, por fim, o RNA, que é denominado atualmente de RNA transportador, conhecido também como RNA de transferência. É uma estrutura em que as 2 polaridades vão ter afinidade por aminoácidos livres no citoplasma, trincas de base, e que vai ligar esse anticódon ao código da fita de RNA mensageiro. Então, a função dele é transportar aminoácidos livres no citoplasma da célula em direção ao ribossomo para que esses façam parte da estrutura da proteína. Então, para haver a síntese proteica, precisamos que os RNAs sejam produzidos a partir de um pedaço de uma das fitas do DNA. E nós temos que lembrar também que o RNA mensageiro ele é formado de trincas de base. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, nós temos aí uma sequência que vai formar aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são sempre encontrados em uma tabela, que é a tabela do código genético. Sobre essa tabela, o que a gente precisa considerar? Existe um código de início, código de formação inicial da proteína, que é sempre o código que representa a metionina, representado pela trinca A ao G. Então, toda proteína vai começar pelo start codon A ao G. E para finalizar a proteína, a indicação vai ser os códigos de finalização ou stop codon, que aqui na tabela são representados pelos 4 códigos que estão sendo indicados agora. Os demais códigos vão configurar os aminoácidos que existem na natureza para a produção das proteínas. Cada proteína vai ter uma sequência, um número e um tipo de aminoácido diferente para ser produzida. Cada aminoácido apresenta especificamente suas trincas de base. Então, se eu olhar, por exemplo, essa sequência aqui, C, C, U, sempre essa trinca de base vai configurar o aminoácido prolina. Nunca vai representar um outro aminoácido. Porém, a prolina ela pode ser representada por 4 bases diferentes. Então, essa tabela ela vai identificar todos os códigos genéticos que fazem parte das estruturas das proteínas. Lembrando que na síntese proteica nós temos o código de início, ou start codon, que é a metionina, e nós temos 4 possibilidades diferentes de código de terminalização ou stop codon.
E como essa síntese acontece? Na verdade, o ribossomo ele vai abrir as suas duas subunidades, a maior e a menor, vai se ligar ao RNA mensageiro e vai lendo o código genético que esse RNA mensageiro traz como informação para a síntese proteica. Então, durante o percurso que esse ribossomo vai realizando por cima do RNA mensageiro, ele vai fazendo a ligação dos anticódons a partir dos RNAs transportadores. Então, se o códon da fita de RNA aqui é configurado pela trinca AUG, que como foi dito anteriormente é o código de início, o RNA transportador vai trazer o seu anticódon, que seria complementar. Como a gente está falando de RNA, o RNA transportador vai trazer o anticódon U, que é complementar ao A adenina, que é complementar à uracila, a citosina, que é complementar à guanina. Então, ao passo que esse ribossomo vai percorrendo essa fita, o RNA transportador, que é específico, vai ligando os anticódons livres aos códons da fita, para que ao final a proteína ela seja produzida. Então, a proteína ela é um polímero formado por vários aminoácidos. Entre esses aminoácidos vai haver uma ligação peptídica, e quando o ribossomo encontrar um código de parada, vai haver o final da síntese proteica. No slide seguinte, nós temos um vídeo explicando rapidamente tanto o processo de transcrição quanto o processo de tradução, que posteriormente vocês irão assistir esse vídeo para facilitar o entendimento das explicações. Para que a gente possa treinar, para que a gente possa assimilar mais ainda esse conteúdo, eu espero que vocês consigam resolver as atividades que vão da página 67 até a página 76 do volume 1 da Biologia 1. E que, posteriormente, nós possamos tirar todas as dúvidas referentes a esse conteúdo. Bons estudos e até mais!